Alô, está no ar o Mundo do Futebol. A partir de agora vamos repercutir a segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Também tem a Série B. Derrota do Atlético na Arena, 2-0 diante do Grêmio. A derrota do Coritiba, mesmo jogando bem, 1-0 diante do Santos na Vila Belmiro. Empate do Paraná, 0-0 com o Paysandu, sexta-feira. Jogo adiantado da quarta rodada na Vila Capanema. Enfim, tem os gols do final de semana, matérias especiais. Tem Roberto Costa, grande goleiro do Atlético, do Vasco, da Seleção Brasileira. O Tomás e o nosso Tusca bateram um papo com ele quinta-feira lá no Bar do Pedro. Barcinho Sicupira, tudo bem, Sicupa? E aí? Mais ou menos, né? E chacoalhão de novo, né? Ficou, essa vez preocupou. Essa vez preocupou porque em 90 minutos se deu 3 chutes no gol, não na direção do gol, no gol. Porque o goleiro expulso lá não trabalhou nem um minuto. Marcelo Groi. E todas as bolas que eram alçadas meio de frente, a defesa do Grêmio tomou conta. Sicupira, preocupante a situação do Atlético, mesmo com a classificação na Libertadores garantida? Mesmo, sabe por quê? Porque esses campeonatos entrelaçados aí dão margem a muita desculpa. O cansaço, a viagem, Chega uma hora, como é que você vai explicar? Você joga na tua casa e pouco chuta o gol e toma um passeio no segundo tempo memorável. Eu falo um passeio tático, inclusive, porque você está vendo a movimentação dos jogadores do Grêmio e nada acontece. Chega uma hora que não é só o treinador que intervém. O próprio jogador tem que ter uma leitura do jogo. Isso não está acontecendo. São Tomás, o Coritiba foi a Vila Belmiro, muita gente não esperava, né, que o Verdão tivesse uma postura assim, de tanta iniciativa, né? De tanta iniciativa, e se a gente fala sobre justiça no placar, este foi um daqueles jogos que a gente pode colocar aí na conta, né, da situação de ter tomado um gol, né, Crispim, mas buscou muito. O Coritiba teve todas as possibilidades, jogou muito mais que o Santos durante os 90 minutos. O Vanderlei, goleiro do Santos, foi o melhor jogador em campo. O Coritiba ainda teve a chance no pênalti batido pelo Alexandro. Aliás, um pênalti que meio que telegrafado, né? Mérito do goleiro, mas também não displicência, né? Mas poderia bater de outra forma. Enfim, é alentador o futebol do Coritiba no momento. Sabe, perdeu por 1-0, mas não é para baixar a cabeça não. O Coritiba joga fora novamente contra o Vitória, mas o futebol apresentado pelo Coritiba é de dar muita esperança ao torcedor e principalmente a reposição que o Coritiba tem nesse momento aí para cada posição também. Valmir Gomes, muitas anotações. Tudo bem, Valmir? Tudo bem, graças a Deus. São abraços. Mas isso na continuidade, na sequência. Né? Exatamente. Paraná, Valmir. O Paraná não é o mesmo time do Wagner Lopes. Não é. Pois é. Não é. Mas o Paraná... Por isso que eu falei aqui, quando o Paraná perdeu o Wagner Lopes, que ele tinha perdido... Ele tinha tido um baque muito grande. Nada contra o treinador de agora, mas o Wagner já... Ele é que fez o time, ele que conhecia o grupo. Mas seja como for, o jogo do Paraná, no primeiro tempo contra o Paysandu, foi um jogo muito fraco. Mas o segundo tempo melhorou. Tanto o Paraná saiu para o jogo como o Paysandu. E o que a gente pôde ver, e eu com tristeza, foi a ausência de público. Eu imagino o presidente do clube, o Leonardo, e a sua diretoria, para manter um grupo, né, que já vem do campeonato estadual, para trazer um novo treinador e com pouco público. Porque uma das receitas do Paraná Clube é a Vila Capanema, é a bilheteria da Vila Capanema. A outra coisa, a Vila com um bom público é melhor para o time dentro de campo. E até vai aqui um aviso. Na quarta-feira é contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. E o jogo é no Couto Pereira. Por favor, compareçam. É importante para o clube e para o time. Seja como for, foi o único da capital que não perdeu. Empatou. Porque a dupla Atletiba, jogando bem ou jogando mal, acabaram não pontuando. Muito bem, a gente começa falando do Coritiba, da derrota de 1-0 diante do Santos lá na Vila Belmiro. E aí o gol do Santos no comecinho do jogo, né? 7 minutos, a jogada do Bruno Henrique, o gol do David Braz, alguns questionamentos, inclusive,
no gol do David Braz. Teve alguma irregularidade, Sicupira? Olhando naquela primeira imagem, está impedido. Está impedido? Naquela eu queria ver na linha eu não vi. Olha lá. Não, aí está limpo. Não, e aí tem a história que a bola pegou no ombro dele. O braço dele, braço esquerdo está impedido. Agora não sei se adianta só o braço. Não, está de uma mesma linha para um pouquinho à frente. Mas os lances estão separados, daqui a pouquinho a gente faz uma avaliação mais profunda. O Coritiba foi um time totalmente diferente das outras temporadas, Valmir, em que saía e se preocupava mais em se defender. Curitiba foi ousado, né? Contra o Santos. Faltou o gol. Olha, e o Vanderlei pegou muito. Eu vou te dizer, teve 2 jogos, e vocês podem me contestar, tá? Que eu não vou ficar sentido de jeito nenhum. Teve um jogo, até os 10 minutos, que foi quando estava o Lucas Lima no campo. O Lucas Lima estava deitando e rolando. Quando ele se lesionou e saiu, aí teve um outro jogo de futebol. Que aí o Coritiba se adonou da meia cancha, o Jonas e o Matheus Galdesani fizeram um partidaço, jogaram muito os dois, dominaram o setor de meia cancha. E o Coritiba passou a atacar. Ele atacou tanto que o melhor jogador em campo foi o goleiro do adversário, no caso aí o Vanderlei, que está fazendo mais um dos milagres que ele fez no jogo. Eu fiquei também surpreso na hora de bater o pênalti, que o Thomas Bastos não bateu. Pois é. Sabe? E ele pegou a bola. Ele pegou? Pegou a bola. Pois é. E aí o Alexandro tomou a bola dele, conversou com o Kleber, e o Kleber, como já errou 2 pênaltis neste ano, né, de repente deve ter falado, não pode bater e tal, e foi mais ou menos Porque isso. eu acho o seguinte, baseado até no que o Sicupira tem dito durante anos e anos, e como eu trabalho com ele há anos e anos, estou do lado dele, eu absorvo, né, essa sapiência futebolística do Sicupira. O Sicupira diz que no pênalti também tem um momento do jogador, né, Sicupira? Tem um momento que vê quem é que está melhor no jogo, que entre os batedores, né, para bater o pênalti. Bom, o Alexandre estava estreando, tinha iniciado naquele momento. Eu acho que nunca a comissão técnica do Coritiba fez treinamento de bater pênalti com o Alexandre, e de repente ele se adora da bola e vai bater o pênalti, deu no que deu. Me lembrou aquela do Zico em 82, que entrou e foi bater o pênalti. 86. Então fica uma amarga lição para o Coritiba. E tem uma pergunta só. E se o Alexandre não estivesse no Coritiba? Pois é, mas aí ao natural... O pênalti não foi feito para fazer artilheiro. O pênalti foi feito para ser convertido. Nem que bata o back central. E nem festa de estreia também. Vai fazer um gol no campeonato, mas pênalti tem que fazer. E o pior de tudo, Valmir, você já termina, Crispim, Sicupira, ouvi do Pachequinho no final do jogo que o Alexandre não perdeu o pênalti, que quem defendeu foi o Vanderlei, pô, me desculpa. Não, mas ele tem que falar isso. Sim, mas veja, a obrigação numa situação dessa é do jogador fazer o gol e não o goleiro de defender, porque se o goleiro tomar o gol, ninguém vai falar, pois é, mas o Vanderlei não pegou o pênalti do Alexandre. Porém, o Alexandre perdeu o pênalti, o Vanderlei defendeu. Então, pro grupo e tudo mais, ele não ia dizer também, mas bateu mal. Mas ficou muito próximo da bola, né? Meio que telegrafou, e o Vanderlei é pegador de pênaltis. Então, não dá para dizer que o Alexandre errou e só dizer assim, não, o mérito foi do Vanderlei. Também teve o mérito do Vanderlei, mas o erro, eu acho, também do Alexandre. Tem uma outra coisa, Crispim, que eu tenho notado, não neste jogo, mas nos jogos que a gente tem trabalhado aí durante anos e anos. Houve uma displicência, e eu não estou falando do Coritiba, estou falando geral, do trabalho após treino de bater falta, de bater pênalti. O goleiro é o que mais treina individualmente num time de futebol. E volto a dizer, não estou falando especificamente do Coritiba, estou falando do futebol brasileiro. Os batedores de falta de antigamente, que ficava até anoitecer no campo, não tem mais isto. Batedor de pênalti, olha, quando se aproxima uma Copa do Brasil, que vai ser decidido no pênalti, bate alguns. Mas de ter aquela normalidade
do treinamento, não tem. Então o goleiro está muito mais treinado para defender do que o atacante ou do que o jogador escalado para bater o pênalti de fazer o gol. Legal. Então o gol do Santos, será que teve alguma irregularidade? Vamos conferir aí no detalhe. Olha aí, o cruzamento para a área. E aí? Ombro. Além do que o Chico Pira falou, ele dá de ombro. O jogador do Curitiba não foi empurrado ali pelo pescoço? Ah, você fala na jogada anterior? Aí, ó. Aí, ó. Não, do que cabeceia, não. Olha, ó. Tinha um embaixo enrolado com os caras ali, mas o que cabeceia, ele sobe limpo na bola. Eu observei mais um detalhe nessa jogada aí. Solta aí, Marcelo. O Ricardo Oliveira foi o primeiro a ser empurrado. Pouca gente viu esse detalhe aí, ó. Dá uma olhada ali. Ó. E ele sai da jogada, né? E aí ele sai da jogada, quer ver? Ó? Olha lá, ó. Ó, ele é empurrado ali, tá vendo? Isso. Tá vendo? Ele é empurrado. Então ele... já começou errado ali. E outra coisa, o impedimento eu acho que não, era a mesma linha no mínimo, e até foi mostrado isso, inclusive. Se há uma reclamação, teria sido uma reclamação que ele teria tocado com o braço na bola. Pra mim, jogada normal. Olha o jogador do Curitiba empurrado ali, ó. E tocou. Pois é, mas aí é um lance do árbitro que está de frente para a jogada e para o Bandeira que está na mesma linha. E também houve um descuido defensivo, porque não pode o zagueiro estar sozinho. Totalmente. Né? Mas eles houve um descuido. com o Ricardo no primeiro lance. Daí não tem equilíbrio para subir. Aí sobra para o zagueiro. Claro. Bom, vamos fazer um intervalo? Vamos. Intervalo? Vamos. Antes do intervalo? Eu só queria dizer uma coisa. Eu tenho sido um crítico do William Matheus, lateral esquerdo. Sei. Achava até que ele não tinha estreado ainda. Mas contra o Santos, jogou muito. Ele jogou tudo. E o menino Dodô também, hein? Os dois laterais jogaram bem. muito bem. O Dodô mostrou que pode ser titular e o William Matheus fez finalmente a sua estreia sobre a minha ótica no Curitiba. Jogou muita bola contra o Santos. E quem foi muito bem, né? O Neto Berola, para mim, também jogou muito bem. Eu não teria tirado ele. Principalmente no primeiro tempo. E lamentar novamente o Alan Santos machucado e o Anderson, né? Sim, mas é que o Galdesani e o Jonas jogaram muito. Demais. Esse Galdesani é bom. Acho até que quem ficou devendo na meia cancha foi o Thomas. Sim. Sabe? Porque estava muito tempo sem jogar, sabe? Ainda no primeiro tempo foi bem, aí, né? No primeiro tempo ainda contribuiu um pouco. Agora, mais. os dois volantes espetaculares. E eu gosto da garra e da determinação do Henrique Almeida e do Kleber. Eles podem até não estar numa tarde feliz, mas eles estão lutando. Né? É intenso. É intenso. Eles não deixam a defesa adversária pensar. Os ganhadores da semana passada que vão levar para casa o cooler, oferecimento da Multi Salvados. E ó, por aqui de cerveja Polar. A Eliane Machado, ela é torcedora do Atlético Paranaense, mora no Capão Raso, final do telefone 0808. O Myron Queiroz, torcedor do Curitiba, mora no JuVV, final 9065. O paranista Juliano Delgado, ele é do São Brás, bairro aqui de Curitiba, final do telefone 9631. Para você participar, é só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. 991976847. O Eduardo tá ligado? O Eduardo Azevedo da Polar, sempre acompanhando aqui o mundo do futebol, lá em São José dos Pinhais. Lembrando que no Facebook, a página Cervejariando, você sabe um pouco mais sobre a Polar, a distribuição em Curitiba. E o grande Valmir, lá da Multi Salvados, também nos acompanhando neste momento, meio de cabeça quente aí com o Atlético. Estive lá sábado. Bom, né? Lá sábado, muito bem recebido. Aliás, ofertas sensacionais, né? Essa jaqueta aí, azul. Então. Vê se tem outra por aí. Não tem, né? É verdade. Na Multi Salvados tem. Aí, ó, tem. No Japão deve ter boi azul. Boi azul, vaca azul. Couro azul, né? Então, é o seguinte. Vamos fazer um intervalo, na sequência tem mais do Curitiba, tem o Paraná, tem o Atlético, tem os gols do final de semana, matérias especiais. Robson Gomes, preparador físico do Curitiba, completando 500 jogos à frente do comando da preparação física do Verdão. A gente volta rapidinho.
A Multisalvados é a mais tradicional loja de salvados em Curitiba. Produtos nacionais e importados, roupas, brinquedos, calçados, eletrodomésticos, produtos de limpeza e uma linha completa de perfumes importados com 25% de desconto. Procedência, qualidade e o melhor preço é na Multisalvados. Linha Verde, 14.004 na Vila Fani. O telefone é o 3203-8326. Multisalvados, há 6 anos, a mais tradicional revenda de salvados de Curitiba. A Prime Odontologia valoriza o seu sorriso, tratamentos estéticos, implantes e próteses. O seu sorriso é o seu cartão de visitas. Valorize o seu sorriso, melhore a sua autoestima e viva com mais alegria. Prime Odontologia, Rua Desembargador Mota, 1499, terceiro andar, sala 302 no Batel. Telefone 3323-4897. Deixe a Prime Odontologia cuidar do seu sorriso. Bar do Pedro, comida de boteco e snooker bar. Há 34 anos, o mais tradicional ponto de encontro do Cajuru e de toda a região. Parada obrigatória para quem gosta da melhor comida de boteco de Curitiba. Especialidades da casa como pão com bolinho, dobradinha e a carne de onça. São 3 ambientes para melhor lhe servir. O primeiro salão serve além do chopp e cerveja sempre gelados, porções e pratos deliciosos. O segundo ambiente conta com espaço reservado, onde são realizados eventos para até 30 pessoas. E o terceiro é o novíssimo espaço da sinuca, com mesas de snooker e música ambiente. Bar do Pedro, comida de boteco e snooker bar no Cajuru e para toda Curitiba e região. Reservas 3226-6334. Venha você também saborear a tradicional comida típica alemã do restaurante Cantinho do Eisbein. Eisbein cozido, assado, marreco, bisteca milanesa e muito mais. Às quartas e sábados tem a deliciosa feijoada e às quintas-feiras um buffet com a comida alemã. Restaurante Cantinho do Eisbein, 30 anos de tradição na capital paranaense. Avenida dos Estados, 863, telefone 3329-5155. Um jornal tem que estar no papel impresso, na tela, na sua mão. Tem que estar onde você quiser estar. Também tem que ter atitude no envolvimento com a comunidade, no compromisso com a sociedade. Tem que estar na visão de um futuro. Informação precisa de um jornal para ganhar vida, credibilidade e peso. Se existe fato, nós escrevemos. Se existe internet, nós atualizamos. Se existe rede social, nós compartilhamos. Se existe vídeo, nós exibimos. Onde quer que você esteja, nós o acompanhamos. Jornal impresso Folha do Litoral News. www.folhadolitoral.com.br. Ok, a gente volta com o mundo do futebol agora para falar do Atlético. Existia-se uma expectativa positiva no que se diz a reabilitação, até porque o rubro-negro estreou no campeonato tomando de 6-2 lá na Bahia, mas não. 2-0 para o Grêmio com 100% de aproveitamento. Primeiro gol marcado pelo Luan, olha só, frente para o gol, aí ele enche o pé sem ser incomodado, nenhum zagueiro do Atlético marcando o Luan. Isso no comecinho do segundo tempo. 50 segundos. Né? 50 segundos da segunda etapa. E tudo ali no Ramiro, no Luan e no Léo Moura, todos em cima do Sid Clay, né? Aí mais um toque do Ramiro, né? Isso. E a finalização sutil de Lucas Barrios. Aliás, ele vem sendo o destaque do Grêmio nesta temporada. Em 16 jogos, o 16º gol. Ele vem sendo substituto do Bolanhos e não tem o que reclamar o Renato Gaúcho, não. Sicupira, 6 jogos, 16 gols. E aí? Que média, hein? Isso é preocupante, né? Isso não acontecia desde não sei quanto tempo na Baixada. Peraí, não faz gol, não cria a situação, porque agora há pouco foi falado do Curitiba que perdeu o jogo, mas jogou melhor, até merecia ganhar, por justiça. Agora você, em 90 minutos, dá 3 chutinhos ao gol, tá faltando alguma coisa. E eu acho que você tem que aliar a parte técnica à parte tática também. O que o Grêmio fez com o Curitiba, com o Atlético no segundo tempo ontem, se foi uma ordem do Renato, parabéns. Se foi uma iniciativa do Ramiro, parabéns também. Mas é que quando ele viu que o Sid Clay acompanhava o jogador que estava aberto, o Pedro Rocha,
ele se colocava nas costas do Sid Clay. Aí o pessoal vai dizer, está inaugurada a Avenida Sid Clay. Tá, o cara foi lá, e por que o outro do meio campo não acompanhou ele na marcação? Por que o Otávio ou o Rossetto não foram marcar ele lá nos 2 gols? Sicupira, e o mesmo exemplo vale para a defesa do Atlético, Paulo André, Thiago Heleno. Ano passado, os caras jogaram tudo. E esse ano o Atlético com essa peneira. É culpa só do Paulo André e do Thiago Heleno? Ou falta um cinturão, uma proteção maior? Você tem que ver o início da jogada. Se a bola vem quase do fundo, como a gente cobra o tempo inteiro, o que o Ramiro fez? Veja a inteligência dele ao tocar a bola bem para trás. Tanto que o Barrios passa da bola e o Luan, que é o terceiro atacante, vem chegando livre. Mas ali você não pode prever que vai acontecer aquilo. Agora, no segundo gol, os 2 zagueiros e com 2 jogadores no meio, tinha um outro. Se o Barrios não faz o gol, o outro que estava atrás fazia. E o detalhe que a gente tem que lembrar, né, da diferença do time do ano passado, o sistema defensivo rigorosamente é o mesmo, né? Embora o Léo tenha jogado boa parte do campeonato como titular no ano passado, né? Porque o Jonathan chegou apenas neste ano. É bom lembrar que o Atlético tinha o Hernani, né? Como volante, como jogador que dava sustentação ali ao lado do Otávio. E o Atlético ainda não achou esse jogador, porque já tentou com o Lúcio Gonzalez, com o Rossetto, com o João Pedro, com o Carlos Alberto agora. Repito, teoricamente, vocês entendem muito mais de futebol do que eu, o único jogador de marcação do Atlético de desarme é o Otávio, e aí ele se mata o jogo todo. Mas ele tem um jogador lá, ele só não coloca porque... Mas o David não era o jogador mas pelo amor de Deus. Quem que era o jogador de desarme do Grêmio? O Michael não... Jogou o Arthur, né? Jogou o Michel, o Arthur e o Ramiro, os 3 jogadores de meio campo. O que ficava um pouco... Eu não falo de marcação, se ficar mais atrasado ou mais adiantado. O que ficava mais perto da zaga era o Michel, aquele jogador canhoto. Porque não existe, na minha opinião, o seguinte: a obrigação de você ter que dar carrinho que você está marcando. Você tem que fazer primeiro uma proteção. Esse Arthur fez bem. A simples presença do jogador ali, porque se você tiver que botar um jogador de marcação no meio campo, esse jogador vai ser o David. O David é um jogador de marcação. Aliás, esse Cupira, não dá pra entender, né? Quem é o cara, o diferente desse time do Grêmio? É o Luan. Já provou. E aí jogou soltinho. Sozinho. Tudo. Vou falar de uma besteira. O David só sabe marcar. Mas é pra marcar. Não deixa o Luan jogar, Eu falei no comentário, era a hora de você, principalmente quem tá de fora, ver o que o Luan tá fazendo e pegar um cara e dizer assim, Luan é teu. Gruda nele, não vai mais jogar. Ele não joga, mas ele não joga também. Ele não joga. Você sabe que em determinado momento do jogo, o Grêmio parecia o Coritiba naquele 3-0 na Arena da Baixada. Toca, volta. Teve uma hora ali com o Ramiro, com o Luan, com o Léo Moura. O Luan que fez o que o Anderson fez naquele Coritiba. E o Atlético não incomodou nada. E uma outra coisa, daqui um pouco, vai dar uma estafa no Otávio. Exatamente, foi isso. Porque ele tem que marcar, ele tem que subir, ele tem que empurrar o time para cima, ele tem que cobrir o lado esquerdo, ele tem que cobrir o lado direito. Não há gente que aguente isso por um período muito grande. E ele é um jogador que ele tem uma saída de bola qualificada, mas ele tem que ter um companheiro do lado. Nada contra Mário Rossetto, contra Lúcio, mas aí é questão tática, como o Sicupira falou, tem que ter gente para marcar, senão vai continuar tomando gol. Uma outra coisa, e não pense que o Atlético pode sobrepujar o adversário só pela técnica. Talvez estão imaginando que o Atlético tenha muito mais técnica do que tenha. Estão superestimando a qualidade. E isso está causando gols em cima de gols. Bom, e a gente não deve deixar passar também, né, a declaração do Paulo Autuori depois da classificação lá contra a Universidade Católica. Ele disse assim, os oportunistas de plantão. Essa classificação é oferecida aos oportunistas de plantão, como se ele não fosse um oportunista também, né? Esperou uma classificação da Libertadores para criticar quem estava criticando o Atlético e de maneira pertinente. 6 jogos, tomou 16 gols. Aí quem critica o Atlético é oportunista de plantão? Aí não dá, né? Agora deixa eu falar uma coisa tática do Atlético, que também não é só obrigação do treinador. Isso aí tem que partir da iniciativa do jogador. Nicão na direita, o Nicão fica só na direita.
Pablo na esquerda, o Pablo fica só na esquerda. Tem uma hora que você tem que fechar, você tem que vir jogar no meio para passar o lateral, para abrir o Mas isso é o discernimento do jogador, né? Isso é a parte do jogador. Ele tem que ver como é que se apresenta o jogo e buscar o espaço. Não, o Nicão fica só do lado direito e o Pablo fica só do lado esquerdo. Muito bem. É o seguinte, e o nosso Chinelo Futebol Clube, Romero? Continua fazendo curso? Continua. Isso é uma pós-graduação, é um doutorado, né? Ele está agora no litoral catarinense. Que beleza, né? Paulo César, não. Vai cada dia num lugar? E são quantas praias em Floripa? Vai demorar para voltar. Então vai demorar, né? Mas mesmo Até assim, chegar em Florianópolis, demora. Mas mesmo assim, o PC nos traz o recado da Unopar. Vamos falar da Unopar, mandando um abraço ao professor Rubens Fava e aquele recadinho esperto para você, meu amigo. Olha só, você que quer fazer uma boa universidade, crescer na sua carreira e ganhar até 3 vezes mais, Unopar EAD, ensino à distância, é para você. São mais de 30 cursos para você escolher. Tem educação física, administração, contábeis e muito mais. E as mensalidades pequeninas cabem no seu bolso. E a promoção da Unopar é sensacional. Mensalidades lá embaixo, bem abaixo das outras faculdades. Você tem que aproveitar essa oportunidade. Invista em você. Um profissional formado ganha um salário 3 vezes maior do que o não formado, é verdade. Então aproveite esta oportunidade. A Unopar é para você que quer ensino de qualidade, aula presencial 1 vez por semana, é para você que quer estudar na melhor e na maior universidade de ensino à distância do Brasil. E o material didático, meu amigo, é totalmente gratuito, você não paga nada. Agende já o seu vestibular. Acesse o site da Unopar que está aparecendo aí na sua telinha. É o www.unoparead.com.br. A Unopar Curitiba, ela fica na Alameda Doutor Muricy 380, no centro da capital paranaense, a 1 quadra da Praça Rui Barbosa. O telefone é o 32441991 e tem Unopar também em Campo Largo, na Rua Marechal Deodoro 363, no centro de Campo Largo. O telefone lá é o 3032-2858. Tá tocando o telefone da Unopar lá, rapaziada. Unopar EAD, ensino à distância, é para você. Um abraço ao professor Rubens Fava e a toda aquela rapaziada bacana lá da Unopar EAD, Crispim. Muito bem. Ó, reforçando aqui, para você participar e correr o risco, né, de levar esse prêmio especial da Muito Salvados, o cooler com cerveja polar, é só você mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. 991 97 68 47. Fala, Valmir. Olha, eu estive no meio da semana em Pinhais e fui muito bem recebido. O meu filho, Roger, ele quer fazer uma empresa de alimentação em Pinhais. E eu fui lá e fui muito bem recebido pelo pessoal da prefeitura. O Otto Uren, o Tiago Bonagura, o Genésio de Siqueira Júnior, todos ligados à Prefeitura Municipal de Pinhais. Pude ver um município muito bem organizado e quero dar parabéns a vocês. Quero mandar um abraço também para o Tadeu Landarim, que fabrica essas bolsas para fazer publicidade. E o PC me pediu para mandar um abraço para o Jorge Timan, o Jorge dos Canários, que é irmão do PC, o Cal lá da Praia de Atalaia, onde o PC está veraneando. Sabe? Veraneando? Tá lá? Não, ele também. E mandar um abraço para o Rubens Fava, nosso querido amigo e patrocinador, e para o Eber Roberto Lopes, árbitro paranaense que trabalha já há algum tempo no futebol de Santa Catarina e é nosso árbitro da FIFA e nos assiste sempre lá em Santa Catarina. Muito obrigado a todos. Intervalo, na sequência tem o Paraná. A gente já volta. Venha você também saborear a tradicional comida típica alemã do restaurante Cantinho do Eisbein. Eisbein cozido, assado, marreco, bisteca milanesa e muito mais. Às quartas e sábados tem a deliciosa feijoada e às quintas-feiras um buffet com a comida alemã. Restaurante Cantinho do Eisbein, 30 anos de tradição na capital paranaense. Avenida dos Estados, 863, telefone 3329-5155.
A Multisalvados é a mais tradicional loja de salvados em Curitiba. Produtos nacionais e importados, roupas, brinquedos, calçados, eletrodomésticos, produtos de limpeza e uma linha completa de perfumes importados com 25% de desconto. Procedência, qualidade e o melhor preço é na Multisalvados. Linha Verde, 14.004 na Vila Fani. O telefone é o 3203-8326. Multisalvados, há 6 anos, a mais tradicional revenda de salvados de Curitiba. A Prime Odontologia valoriza o seu sorriso, tratamentos estéticos, implantes e próteses. O seu sorriso é o seu cartão de visitas. Valorize o seu sorriso, melhore a sua autoestima e viva com mais alegria. Prime Odontologia, Rua Desembargador Mota, 1499, terceiro andar, sala 302 no Batel. Telefone 3323-4897. Deixe a Prime Odontologia cuidar do seu sorriso. Um jornal tem que estar no papel impresso, na tela, na sua mão. Tem que estar onde você quiser estar. Também tem que ter atitude no envolvimento com a comunidade, no compromisso com a sociedade. Tem que estar na visão de um futuro. Informação precisa de um jornal para ganhar vida, credibilidade e peso. Se existe fato, nós escrevemos. Se existe internet, nós atualizamos. Se existe rede social, nós compartilhamos. Se existe vídeo, nós exibimos. Onde quer que você esteja, nós o acompanhamos. Jornal impresso Folha do Litoral News. www.folhadolitoral.com.br. Bar do Pedro, comida de boteco e snooker bar. Há 34 anos, o mais tradicional ponto de encontro do Cajuru e de toda a região. Parada obrigatória para quem gosta da melhor comida de boteco de Curitiba. Especialidades da casa como pão com bolinho, dobradinha e a carne de onça. São 3 ambientes para melhor lhe servir. O primeiro salão serve além do chopp e cerveja sempre gelados, porções e pratos deliciosos. O segundo ambiente conta com espaço reservado, onde são realizados eventos para até 30 pessoas. E o terceiro é o novíssimo espaço da sinuca, com mesas de snooker e música ambiente. Bar do Pedro, comida de boteco e snooker bar no Cajuru e para toda Curitiba e região. Reservas 3226-6334. Legal, a gente volta com o mundo do futebol. Tem um tempinho ainda para você participar, mandando uma mensagem aí para o nosso WhatsApp, 9191976847. Presentaço da Multisalvados, que fica ali na linha verde. Um abração para o Valmir, fui muito bem recebido no sábado. E aí, além do cooler bonito, cerveja polar para você se deliciar. Vamos com o Paraná. Antes do Paraná, uma marca importantíssima. Robson Gomes, preparador físico do Curitiba, completou contra o Santos 500 jogos na preparação física do Verdão. Conferindo aí. Não só no futebol, mas nas carreiras, né? Nas carreiras de gestão, né? Você ficar tanto tempo numa equipe, num comando de empreendedorismo, qualquer situação é muito difícil, cada momento mais difícil, né? E dentro do futebol, mais difícil ainda, uma posição de comando mais difícil ainda, né? Eu me sinto um privilegiado, né? Um privilegiado de ter vivido isso no Goiás também, né? O Goiás eu tenho os 550 jogos, né? E agora completar esses 500 jogos no Curitiba. Para mim é um prazer muito grande, eu sempre falo, né? Que Curitiba é minha cidade natal, me formei pela Universidade Federal do Paraná, tenho um filho paranaense curitibano, o Lucas, eu sou curitibano, e tenho outro goiano, o Matheus, né, que todos conhecem aqui no CT, né? Pois é, o Robson, eu trabalhei com ele no Goiás, é um excelente profissional, eu adoro ele como pessoa também, o filho dele, e acho que ele está de parabéns por essa marca aí de 500 jogos pelo Coxa. É uma marca muito importante, a gente tem que respeitar e ficar grato a ele porque faz um excelente trabalho com a gente. O Robson é uma pessoa fantástica, um excelente profissional da maior qualidade e tive a oportunidade, como você mesmo falou, de trabalhar com o Robson como atleta. Me ajudou muito na minha carreira, principalmente que eu tive momentos difíceis, né, com lesões, e o Robson foi muito importante nessa época. Então, me ajudou muito como atleta. E está me ajudando muito agora como treinador, né? Ele como profissional da área da educação física é um cara muito competente, um cara que trabalha muito com os jogadores, tem uma amizade e conduz bem isso com os atletas. Então fico muito feliz e muito honrado de trabalhar com o Robson, porque é um profissional, um amigo,
O Robson é uma pessoa que é motivada pela vida, sabe? Um cara muito realista e muitas vezes paga alto por ser tão realista. Mas é um cara que eu aprendi a gostar de uma maneira significativa mesmo, porque me ensinou muito, me ajudou muito no crescimento como profissional e como pessoa, sabe? Eu tive o privilégio de trabalhar com ele numa geração e num período de transição, na verdade, da preparação física. E ele, como profissional, foi um dos primeiros profissionais na minha época a trazer a bola para a preparação física, né? Jogos curtos e tal. Então é um cara que é estudioso mesmo e tem o maior prazer de trabalhar com futebol. Se o recorde de Robson são 550 partidas como profissional, no Coritiba, seu objetivo é ir além. Eu espero que esses 500 jogos pelo Coritiba sejam apenas um início, assim, dentro do nosso trabalho no Coritiba, que está muito harmônico, né? Então, eu não posso nunca deixar de agradecer a todas as pessoas que participaram comigo desses 500 jogos e desse momento no Coritiba. Eu acho que esse momento no Coritiba é especial para todos que estão vivendo e vivenciando, né? E eu pretendo chegar a muito mais jogos, quebrar o recorde do Goiás, então, né? Já que nós estamos aqui no Coritiba com 500 jogos, completando agora 500 jogos, vamos tentar bater o recorde do Goiás. Legal, tá aí o Robson Gomes. Eu vou aproveitar para fazer uma crítica ao Robson Gomes. Pô, na comemoração do Curitiba ele me chamou de estranho. Estranho é ele, viu, Valmir? Como se tu não fosse estranho. Eu tô aqui do lado de dois estranhos. O Robson faz a preparação com os jogadores, ele faz todos os exercícios, todos os trabalhos. Aí quando encerrou o treinamento, ele sai correr, mais 1 hora de correria. E isso pelas ruas de qualquer cidade que ele esteja. Eu já encontrei ele correndo em Medellín, no Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu. Mas parabéns ao Robson, Atibaia, mas parabéns ao Robson. 500 jogos na preparação física, numa comissão técnica, realmente não é para qualquer um, né? O mesmo time, não. Maravilha. Entre idas e vindas, 8 anos de Curitiba, né, Valmir? E ele tem 550 jogos pelo Goiás. Aí, ó. Agora ele quer bater a marca do Goiás no Coritiba. Olha, vida longa, Robson. E tu é preparador físico e tu é professor, mas não é só professor na preparação física. Tu é professor da vida. Obrigado por tudo. Aliás, eu tenho uma sorte incrível. Meus filhos são maravilhosos. Vamos falar do Paraná. Paraná em jogo antecipado da 4ª rodada, sexta-feira na Vila Capanema, não saiu do 0-0 com o Paysandu. E a gente comentava no início do programa, né, Valmir? O Paraná parece um outro time, não sendo mais comandado pelo Wagner Lopes. É verdade. Teve uma determinação muito grande, mas não foi um jogo bom, sabe? Foi ruim, né? Foi um jogo fraco e o Paraná perdeu uma grande oportunidade de pontuar, né? Porque o Paysandu é um time que lá na casa dele é muito difícil de ser batido, né? Então, isso tu já tem que pensar. Esse rapaz aí, o número 9, que agora não recordo o nome dele, o atacante do Paraná. Daniel Moraes. Sabe que ele tem jeito de centroavante, mas tem que ter a jogada de flanco. E não teve muito. O Renatinho fez um segundo tempo melhor do que o primeiro. O Leandro Vilela, que começou jogando, teve uma atuação também muito boa. E o Paraná, ele faltou... Eu acho que o Robson, que entrou depois, ele entrou muito tarde, porque ele deu uma nova mobilidade, uma nova movimentação ao ataque do Paraná. Seja como for, não perdeu, mas também não ganhou. E nesta competição é importante ganhar em casa. É isso, Cupira? E perdeu uma boa chance, porque o ABC é um time fraco da Série B. Ele poderia ter vencido fora de casa a primeira partida, foi um jogo muito ruim também. E o Paysandu, a tendência é ficar lá por baixo na Série B. Então foram 2 jogos que o Paraná desperdiçou. Olha aqui, tem um detalhe, Edson. O Paraná jogando na Vila Capanema. O Léo fechou o 13º jogo sem ser vazado.
É muita coisa, são 1.170 minutos sem sofrer gols na Vila Capanema. Nós estamos chegando no mês 6 e o Paraná só tomou um gol na Vila Capanema. Com o Marcos, né? Com o Marcos, que a bola bateu nas costas dele e entrou ainda. Contra o Prudentópolis. Campeonato Paranaense. O Léo, que veio do São Paulo, além de não ter tomado gol, e muito por conta também do sistema defensivo bom do Paraná Clube, com o Brock, depois agora com a saída do Ayrton, com 2 bons laterais, né? O Cristóvão jogando muito. A hora que o Igor Cariús voltar também, né? Tem o Rayan sendo utilizado ali de forma improvisada, mas o Paraná defensivamente é muito bom, mas também do meio para trás é muito bom, por isso essa segurança defensiva do Tricolor. Mas aí se arrumar do meio para frente vai ser campeão da Série B. Mas se tiver dinheiro suficiente até o final do campeonato... Esse equilíbrio que é difícil de alcançar. Isso que eu vou... Rapidinho aí, o empate do Londrina 1-1 com o Brasil em Pelotas, jogo disputado lá no Bento Freitas. Olha aí, ó. Teve uma bronca nesse jogo aí. 2 jogadores, o goleiro e o... mão ali, ó. Pênalti. O goleiro e o zagueiro do Londrina discutiram. Foram mandados embora, o Luizão e o Zé Carlos. Aí o Rodrigo Silva fez 1-0 para o Brasil, cobrando pênalti. Que frango do goleiro, hein, Secupira? Você viu? Pois é. Aí, ó. Brincadeira. E aí a bola entra chorando, né? Cruzamento do Elton, o Jonatas Beluso bate prensado, mascado e a bola entra chorando. Londrina, que tinha perdido em casa, 3-0 para o Internacional, agora conquista seu primeiro pontinho na Série B. Eu vou me retirar porque eu vou até Santa Catarina buscar o PC. Você tá brincando? Não, mas esse volta também, né? Vai querer ficar por lá também. Então tá bom. Até daqui a pouco. Então tá bom. Ó, na sequência, Roberto Costa, grande goleiro, hein? 83, 84, defendendo o Atlético. Destaque também no Vasco da Gama. Foi convocado para defender a seleção brasileira. O nosso Tusca e o Edson Tomás bateram um papo com ele quinta-feira lá no Bar do Pedro. A gente confere daqui a pouquinho. A Multisalvados é a mais tradicional loja de salvados em Curitiba. Produtos nacionais e importados, roupas, brinquedos, calçados, eletrodomésticos, produtos de limpeza e uma linha completa de perfumes importados com 25% de desconto. Procedência, qualidade e o melhor preço é na Multisalvados. Linha Verde, 14.004 na Vila Fani. O telefone é o 3203-8326. Multisalvados. Há 6 anos, a mais tradicional revenda de salvados de Curitiba. Venha você também saborear a tradicional comida típica alemã do restaurante Cantinho do Eisbein. Eisbein cozido, assado, marreco, bisteca milanesa e muito mais. Às quartas e sábados tem a deliciosa feijoada e às quintas-feiras um buffet com a comida alemã. Restaurante Cantinho do Eisbein, 30 anos de tradição na capital paranaense. Avenida dos Estados, 863, telefone 3329-5155. A Prime Odontologia valoriza o seu sorriso, tratamentos estéticos, implantes e próteses. O seu sorriso é o seu cartão de visitas. Valorize o seu sorriso, melhore a sua autoestima e viva com mais alegria. Prime Odontologia, Rua Desembargador Mota, 1499, terceiro andar, sala 302 no Batel. Telefone 3323-4897. Deixe a Prime Odontologia cuidar do seu sorriso. A gente volta com o mundo do futebol. Eu tenho uma pergunta para você, Secupira. Não sei se você tem autonomia para me responder. Quando nós voltaremos lá no Cantinho do Eisbein, hein? Ouvi dizer que é antes do fim do ano. Ah, é? Antes do fim do ano? Parece que ainda no frio. Acho que vamos marcar por conta, então, né? Essa semana aí. Sim, né? Vamos. Então tá bom. Cantinho do Eisbein. Sensacional, né? Como é que é o nome daquele joelho de porco? É o Eisbein, né? É o próprio Eisbein. Isso, o próprio nome. Bom, o nosso Ayrton Batista já está com a gente. O indisciplinado Valmir Gomes foi substituído, né? Amarelo, terceiro da segunda série. O Tusca, o Alexandre, né, perdeu o pênalti contra o Santos, sábado, lá na Vila Belmiro. E você tem hoje uma outra história sobre um outro pênalti perdido lá no estádio do Santos, é isso? Pois é, Crispim. Em 1956, decisão do Campeonato Juvenil da cidade de Santos, entre o Santos e o Jabaquara. Quem foi cobrar o pênalti? Quem? Pelé.
Pelé foi cobrar o pênalti e perdeu. Alguns dizem, claro, não há imagens, que o chute foi para fora, outros que o goleiro agarrou. Seja como for, Pelé ficou muito abatido em 1956, ele com apenas 16 anos, ainda chegando à Vila Belmiro. De tão abatido, ele pensou em ir embora da Vila Belmiro e chegou a fazer as malas. Só não conseguiu sair do alojamento porque o roupeiro da vila impediu. O roupeiro, Sabuzinho, chegou para o futuro rei do futebol e disse: "Ô menino, onde é que você está indo?" Eu não quero mais saber, eu vou voltar para Bauru, não é para jogar aqui em Santos. Não, você só pode sair com autorização, você é de menor, volta pro quarto. Sabuzinho deu ordem, Pelé acatou e assim o Santos comemorou, porque o rei, aquele que seria o rei do futebol, não deixou a Vila Belmiro, mas chorou muito depois do pênalti perdido contra o Jabaquara, que foi campeão juvenil em Santos, 1956. Sicupira, qual a sensação de perder um pênalti? Você já perdeu pênalti? Eu perdi um. E aí? Perdi. Você era batedor de pênalti, não? Perdi no Corinthians. Olha, sorte que nós ganhamos o jogo. Mas eu batia sempre no canto esquerdo, mas cismei que o goleiro ia pro canto esquerdo e ele foi pro direito. Espalmou. Bateram o escanteio, Mirandinha de cabeça, 2-1, esqueceram do pênalti, graças a Deus. Passou batida. Então você não errou o pênalti, o goleiro aqui pegou, né? Igual o Pachequinho. A bola não entrou. Então. O Alexandre também. O Pachequinho disse que o mérito foi do Vanderlei, não. Pênalti mal batido é aquele que não entra. Sempre vai ser mal batido. Porque o cara, de vez em quando, acerta a trave, vai precisar ter uma pontaria para acertar a trave, né? Então, mas a sensação deve ser terrível, né? Principalmente num jogo importante. É, uma sensação de solidão, sabe? Parece que está todo mundo olhando para os fazendo. Que porcaria, hein? Edson Tomás e Tusca, vocês conversaram com o Roberto Costa, muitas histórias, né? Roberto Costa Cabral, grandes histórias, uma figura importante na história do Atlético, principalmente naquele momento que o Atlético vivia de dificuldades lá na década de 80, final da década de 70, início da década de 80. Referência como goleiro no Atlético, um goleiro que não era espalhafatoso, era um goleiro econômico, como diriam, né? Um goleiro de boa colocação, não tinha, sabe? Enfim, o Roberto... Goleiro que não caía. Exatamente. Tinha o Roberto Costa de titular no Atlético, depois o Rafael Camarota, que era outra situação. Então eram dois goleiros diferentes, mas além de um grande profissional, um grande ser humano, uma grande pessoa, Roberto Costa. Na minha curta passagem como treinador, tenho orgulho de ter sido meu goleiro. Viu? E ele fez referência ao Sicupira também sobre isso. Legal. Vamos acompanhar então a entrevista do Roberto Costa com o Tusca, o Edson Tomás, lá no Bar do Pedro. Será que eles foram bem atendidos lá no Bar do Pedro? Não. Conferindo aí. Uma noite agradável e o mundo do futebol. Nesta noite aqui no Bar do Pedro, ambiente agradável, ambiente familiar e com grandes convidados. E nós temos aqui o Ayrton Batista Júnior, que traz um convidado especial para nós nesta noite. Tem goleiro de seleção aqui no Bar do Pedro, né, Tusca? Pois é, Edson Tomás. Boa noite aos nossos amigos do mundo do futebol. Não apenas um goleiro que serviu a seleção brasileira, mas um jogador que foi considerado o melhor em 2 edições do Campeonato Brasileiro. Não foi o melhor goleiro, foi o melhor jogador de 2 campeonatos brasileiros em 1983 e em 1984. Ídolo do Atlético Paranaense, goleiro com passagens pelo Santos, pelo Vasco, pelo Internacional. Aqui está Roberto Costa Cabral. Boa noite Edson, boa noite todos. Prazer imenso poder estar aqui com vocês depois de longo tempo, né? Fazem 19 anos que estamos fora de Curitiba. Poder estar aqui em Curitiba, rever os amigos, né? Que tivemos amizade com o Edson e um prazer agora de conhecer o Tusca. E à disposição aí para conversarmos sobre o mundo da bola. Roberto, dá pra gente falar, e para quem hoje não conhece muito o futebol e vê um momento do Atlético hoje na Libertadores da América, numa classificação emblemática, numa classificação, né, que o Atlético teve todas as dificuldades, e falar de uma situação que é diferente
daquela vivida por você há tanto tempo atrás. Dá para se dizer que existe um Atlético dos anos 80 para lá e um Atlético novo para cá, é isso ou não? Olha, não só no futebol, né? O próprio status hoje que o Atlético tem, com a construção da arena, com a construção do CT e o que tem hoje, a condição que dá para os atletas, a condição que hoje está o Atlético no futebol brasileiro, no futebol mundial, é um clube grande, um clube de primeiro mundo. Na nossa época nós não tínhamos um estádio pequeno, onde se cabia 10 mil pessoas, era muito, condições precárias, não havia CT e o futebol totalmente diferente. Eu acho que hoje o Atlético tem condições de se tornar uma grande, como o campeão brasileiro que foi em 2001, de tornar uma das grandes equipes do futebol brasileiro. Roberto Costa, bicampeão pelo Atlético em 1982, 1983, títulos muito importantes que quebraram uma seca. O Atlético não era campeão estadual desde 1970. Nesse período, Roberto, queria que você falasse um pouco daquele time de 82, com Jorge Luiz, Lino Nivaldo no meio campo, o capitão Washington Assis no ataque, a defesa também tinha Ariovaldo, Jair Gonçalves, Bianco e Sérgio Moura, e claro, você no gol, o time que ganhou os 3 turnos do Campeonato Estadual, né, finalizando essa ótima campanha em cima do Colorado, uma vitória por 4-1 do estádio Couto Pereira. Vim para o Atlético em 78, disputar um Campeonato Brasileiro. Aí foi formada uma equipe para o Paranaense, onde grandes jogadores que vieram, jogadores consagrados. Aí eu fiquei como terceiro goleiro, o Atlético foi vice-campeão, perdeu a final para o Curitiba naqueles 3 jogos que foram 0-0 e foi uma disputa por pênalti. 79 não fomos bem, 80 fomos por, se não me engano, acho que foi 80, fomos para o Torneio da Morte, 80, 81. 81 fizemos uma campanha também não muito boa e 82 foi formado um grande time no Atlético, onde vieram jogadores consagrados, vieram jogadores, o Washington e Assis do Inter de Porto Alegre, capitão do Palmeiras, Lino do Santos, Jorge Luiz e Lino do Flamengo, Bianchi do Santos, Jair Gonçalves do Palmeiras, capitão do Guarani, e formou-se uma equipe que eu muito forte, que eu considero uma das melhores equipes que o Atlético teve até hoje, não me desfazendo de nenhuma equipe. Futebol diferente. E fomos campeões depois de 12 anos, né, que o último ano que o Atlético tinha sido campeão foi em 70, conseguindo em 2 turnos seguidos, invicto, né, ganhando os 2 turnos invicto, e no terceiro turno sagrando-se campeão frente à equipe do Colorado, numa vitória de 4-1. Foi uma das grandes equipes, uma alegria muito grande que tivemos com a conquista desse título. Depois de 12 anos de sofrimento que a torcida do Atlético tinha, estava sofrendo, e nós também, atletas, toda a pressão que tínhamos dentro do campo e dentro da equipe. Mas você falou de 1978, ano que você chegou ao estádio Joaquim Américo. Então vamos lembrar do Ziquita, né? Porque você viu aquele jogo mágico, né? Em que o Colorado venceu o Atlético por 4-0 e de repente, a partir dos 30 minutos da segunda etapa, o Ziquita desandou a fazer gol, 4 gols em 13 minutos, no dia 5 de novembro de 1978, um dia histórico para o Atlético, aquele 4-4. E aquele jogo, eu estava no banco, aí no intervalo de Ed Lamoura, o Lameiro que era o treinador, tinha feito as 3 substituições, se não me engano, e nós saímos, nós ficamos assistindo até do ginásio ali pela telinha. E aí estava 1-0 o primeiro tempo, se não me falha a memória, foi o gol do Da Silva de cabeça, e aí foram mais 3 gols até os 30 minutos. E depois dos 30 minutos, o Ziquita começou a desandar, fez 1, fez 2, fez 3, fez o 4 e perdeu o 5º ainda, que driblou o goleiro e chutou na trave, driblou o Alexandre e chutou na trave. E ali deu a condição de ter no outro jogo que teve na Vila Capanema também, no próprio jogo contra o Colorado, que nós
nós tivemos uma vitória de 1-0 com gol de Rota, se não me engano, de pênalti, que nos levou à decisão do campeonato de 78. Agora, Roberto, dá para diferenciar, por exemplo, em relação à exigência hoje do goleiro ter uma estatura acima de 1,90, 1,88, e naquela época não se tinha muito este parâmetro, né, em relação à estatura do goleiro. Hoje um goleiro relativamente baixo, de 1,83 para baixo, ele não vinga no futebol, é diferentemente daquela época ou não? Olha, que nem na minha época eu tinha 1,85 m. Não existia goleiro, mas não que nem hoje existe goleiro alto, que todo mundo exige, todas as equipes, principalmente as equipes de base, goleiro de uma altura de 1,87 m para cima, 88. Naquela época com a minha altura, eu achava o suficiente. Você tinha que nem o Tafarel, muita gente achava o Tafarel baixo. O Tafarel tinha 1,86 também. E era um grande goleiro para mim, eu considero. Exatamente, era o meu caso. Quer dizer, eu não necessitava muito de altura. Eu acho que tudo depende da colocação. Eu era um goleiro que eu trabalhava muito colocação, eu não era muito de espalhafatoso, trabalhava muito a movimentação. Colocação, eu era um goleiro, apesar da minha altura, que nem você fala, de não ser um goleiro de 1,90 m, eu sempre gostei de jogar adiantado. Eu saía do gol, não tinha tanta dificuldade de sair do gol. Eu acho que para mim não prejudicou em nada a minha altura, que nem hoje, que os treinadores e as equipes exigem uma altura de 1,90 m. Eu acho que se eu estivesse jogando hoje, eu acho que eu iria jogar normalmente com a minha altura, em função da minha característica de goleiro. Eu não era um goleiro que usava muito a tranquilidade. O meu ponto forte era a tranquilidade, um cara frio e colocação. Isso daí eu acho que não influenciava muito a minha altura. Eu acho que se eu tivesse hoje, eu também iria jogar da mesma maneira. Roberto, você está de volta a Curitiba depois de 19 anos em Foz do Iguaçu, inclusive muito ligado ao futebol feminino em Foz do Iguaçu, fazendo um grande trabalho. Para quem nos assiste nesse momento, deixa um recado também com as considerações finais do Tusca. E o que é que você está aqui em Curitiba, né, nesse momento, depois da sua volta aqui de Foz do Iguaçu para a capital paranaense? Você falou, vivi 19 anos em Foz do Iguaçu e Curitiba a gente adotou como segunda cidade, né? Eu sou natural de Santos, tudo. Vivi 20 anos em Curitiba, saí daqui em 98 e voltando aqui para Curitiba. Uma cidade que eu amo, que eu adoro. E poder rever os amigos, rever vocês, o pessoal da imprensa, onde eu deixei grandes amizades, cultivei e cultivo essas amizades e é gratificante poder estar aqui no meio. Eu fico feliz poder estar aqui, rever todos vocês e a gente está aí à disposição no que vocês precisarem. Voltando também ao futebol amador, né? Que a gente quando parou com o profissional... Técnico do Santa Quitéria. Paramos com o profissional, voltamos no futebol amador e agora também de novo aí, estamos no futebol amador. Tusca, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. E o grande Roberto Costa, né? Grande papo com o Roberto Costa Cabral, né? Na minha opinião, o maior goleiro que eu vi jogar no Atlético Paranaense. Claro, eu não vi Caju, então eu me refiro a 40 anos para cá. Acho que o Roberto, não apenas pelas conquistas que ele teve, não precisa nem eu estar falando aqui, acho que todo mundo que viu jogar, todo torcedor atleticano tem realmente uma grande lembrança, que aqui era só Roberto. Exatamente. Depois Passou a ser Roberto Costa, foi para o Vasco da Gama em 1984, lá como havia o Roberto Dinamite, para diferenciar, tornou-se o Roberto Costa. Grande Roberto Costa. O Roberto Costa Cabral, porque tinha o Carlos Roberto Galo na Ponte Preta também. Não, e porque teve antes um Cabral no Atlético. Isso. Que não tinha agradado muito, não é isso? Mas fez o gol no Atletiba. Fez o gol no Atletiba. 1-0 o gol do Cabral. Até aí sugeriram que você não usasse o nome do Cabral, é isso? Não, só o Roberto. É isso aí, mais um grande papo aqui no Bar do Pedro, nesta noite, né, nesta conversa com o grande Roberto Costa Cabral, um dos maiores ídolos da torcida rubro-negra, neste bate-papo agradável, mais uma vez aqui no Bar do Pedro, com a presença do Tusca, de todos. É isso aí, Crispim. Muito legal as histórias de Roberto Costa. Então você foi treinador do Roberto Costa também por um pequeno período, mas foi, Secupira? Fui em 1978.
Muito bom. Roberto Costa pegou tudo, hein, Tomás? 83, 84, ele ganhou uma premiação que o Zico não ganhou naquele ano, né? Exatamente. E ele só passou a ser Roberto Costa por conta do Dinamite lá no Vasco da Gama, a gente explorou isso com o Tusca também. Então, Sicupira, você treinou o Bira Lopes, Peri, esse time todo aí de 78, é isso? 78. Não? Ah, é bacana. O primeiro gol que eu vi do Atlético na minha vida foi um Atlético 1, Londrina 0, na Baixada, gol do Peri, e o Roberto Costa era o goleiro e o Sicupira era o treinador, então. Legal, estamos chegando ao final do programa. Valeu, Sicupira, Tomás, Tusca, sempre com histórias interessantes. Você continua participando, mandando uma mensagem aí para o 991 97 68 47. Valendo, hein? Quem sabe um cooler bonito, oferecimento da Multi Salvados com a nossa cerveja polar. A gente se vê, um abraço.